Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar do dimensionamento de elementos submetidos à flexão, tá? O dimensionamento no estado limite último. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, antes da gente efetivamente começar o dimensionamento, vamos falar sobre algumas definições e nomenclaturas que serão importantes, tá? Para a gente durante todo o curso. Então, ó, vou mostrar algumas para vocês aqui. Então, olha aqui ao lado, ó. A letra H nós vamos utilizar para definir a altura total da seção transversal. Então, estou indicando aqui na figura se eu tiver uma seção retangular ou se eu tiver uma seção T, né? Qual que é o valor da altura. Já BW será utilizado para se referenciar à largura da seção transversal, né? Quando se trata de seções retangulares, ou da parte mais estreita da seção transversal, quando eu tenho uma seção T, né? Então, são as almas da seção T. Então, olha aqui nesse desenho. Bom, outras definições muito importantes são D e D'. D é a altura útil. O que significa isso? É a distância entre o centro geométrico da armadura longitudinal tracionada até a fibra mais comprimida de concreto, tá? Então, isso é o D, altura útil. D' é a distância entre o CG da armadura comprimida até a face mais próxima. Esses desenhos aqui também estão indicando, né, tanto D como D'. Bom, então como nós estamos trabalhando com elementos fletidos, atua aí na seção transversal o momento fletor. Então, quando eu faço a análise estrutural, eu obtenho um diagrama de momento fletor, né? E eu vou avaliar que em algumas seções eu tenho valores máximos, né? Ou mínimos, dependendo da situação. E aí nós vamos definir como MSD o momento fletor solicitante de cálculo na seção crítica. Perceba que é MSD, né? Esse D significa de cálculo, não é o valor característico, tá? Bom, ainda nesse contexto, nós temos também o MRD, que é o momento fletor resistente de cálculo, que é calculado com as resistências do concreto, FCD, e do aço, FYD. O mais importante aqui, eu acho que é entender o que é essa letra X. X é a profundidade da linha neutra, ou seja, é a distância da borda mais comprimida do concreto ao ponto que tem deformações e tensões nulas. Então, eu vou medir da parte mais comprimida até onde eu tenho deformação zero. Também estou indicando aqui nas figuras, tanto para a seção retangular como para a seção T. Então, quais são as condições para o dimensionamento, tá? Então, observe aqui, ó, nessa figura. Nós temos, então, a resistência dos materiais, os valores característicos. Aí eu aplico um coeficiente de segurança que vai minorar essas resistências. Por outro lado, eu tenho solicitações características. Eu aplico um coeficiente que vai majorar essas solicitações. E aí, o dimensionamento ou a verificação da segurança, ela é feita nessa situação, que eu tenho as resistências minoradas e as solicitações majoradas, tá? Qual que vai ser a nossa condição básica? Vai ser que o momento solicitante de cálculo seja menor ou igual ao momento resistente de cálculo. Bom, acabei de falar aí, né, que nós vamos usar o método dos estados limites, né? Nós já conversamos também mais especificamente sobre esse tema em vídeos anteriores, né?
Então, o dimensionamento ele deve levar em consideração todos os estados limites últimos possíveis. Só que, esses fenômenos são muito complexos. Por esse motivo, nós fazemos simplificações. Nós vamos fazer hipóteses simplificadoras para representar os estados limites últimos matematicamente. Então, vamos ver essas hipóteses? Então, a primeira hipótese que nós vamos considerar é a hipótese de que as seções transversais se mantêm planas após a deformação. Então, se eu tiver uma seção transversal do eixo do elemento indeformado que inicialmente é plana e perpendicular a esse eixo, ela irá permanecer plana e perpendicular ao eixo deformado do elemento. Essa hipótese é importante porque dela resulta uma distribuição linear das deformações normais ao longo da altura da seção transversal. Tá? Assim, a deformação em uma fibra genérica da seção é diretamente proporcional à sua distância até a linha neutra. A segunda hipótese que nós vamos considerar é a hipótese da solidariedade ou da aderência perfeita. Nós já falamos num vídeo anterior sobre a importância da aderência para a existência do concreto armado. Mas a nossa hipótese aqui vai além. Ela fala que a aderência é perfeita. O que significa isso? Que não existe nenhum escorregamento entre a armadura e o concreto, tá? Então, a armadura está sujeita às mesmas deformações que o concreto. Bom, com isso, significa que as deformações de um ponto da seção transversal pode ser calculada considerando a nossa hipótese 1, de seções planas, independente do ponto corresponder ao aço ou ao concreto. Então, eu vou ter uma distribuição linear, das deformações na seção transversal e eu calculo a deformação sem me preocupar se é aço ou se é concreto, tá? A nossa terceira hipótese é sobre o concreto na tração. Nós vamos desprezar totalmente a resistência do concreto à tração. Dessa forma, todo o esforço, todas as tensões de tração devem ser resistidas pelas armaduras. Isso faz sentido, devido à baixa resistência do concreto à tração. Além disso, essa parte da resistência do concreto à tração vai ser mais importante quando nós estivermos pensando nas peças trabalhando em serviço, no estado limite de serviço. Aqui no dimensionamento, eu estou no estado limite último, então realmente faz sentido eu desprezar a resistência do concreto à tração. Bom, agora vamos para mais uma hipótese. A nossa quarta hipótese, ela vai tratar sobre a caracterização da ruína, Como nós vimos, na ruína real, existem algumas maneiras que levam a peça a chegar a esse ponto. Aqui nós vamos falar da ruína convencional, tá? Como a gente convencionou que vai chegar a ruína determinada peça. Então, olha só, o texto diz que as deformações últimas específicas do concreto na fibra menos tracionada ou as deformações últimas específicas do aço próximo à borda mais tracionada atingem uma delas ou ambas valores últimos, ou seja, valores máximos das deformações específicas desses materiais. Então, vamos entender um pouco melhor essa hipótese 4, porque é uma hipótese muito importante para a gente, tá? Então, observa aqui nesse gráfico, ó. Nesse gráfico, eu tenho aqui um diagrama tensão-deformação, tá? E aí, eu vou avaliar quais são os valores máximos, valores limites dessas deformações. Nesse gráfico, é um gráfico para o comportamento do concreto na compressão. Então, perceba aí que o valor último é chamado de εcu.
O valor de YCU, ele vai variar de acordo também com a classe do concreto. Então, nós temos, para concretos com a classe C20 a C50 submetidos aí à flexão simples, o valor de YCU é igual a 3,5 por mil. Por outro lado, se eu tiver um concreto da classe C50 a C90, esse valor segue essa equação aqui, Então, YCU é igual a 2,6 por mil mais 35 por mil, que multiplica 90 menos FCK dividido por 100, tudo isso elevado à quarta. Bom, agora, se eu tiver um concreto que está submetido aí totalmente à compressão, então a seção está totalmente comprimida, esses valores mudam um pouquinho. Também dependem da classe, né? Então, para concretos de C20 a C50, vale aí o valor de 2 por mil. Bom, se for de C50 a C90, segue essa equação aqui. E com relação ao aço, né, para as barras de aço, qual que é o valor limite da deformação? O valor limite, então a gente vai chamar aí de YSU, é igual a 10 por mil. Então, o que significa isso? Significa que o alongamento máximo permitido ao longo da armadura para prevenir a deformação excessiva é 10 por mil. Então, esse foi um valor arbitrado, desprezando qualquer tipo de alongamento do concreto tracionado. Essa deformação corresponde a uma fissura de 1 milímetro de abertura para cada 10 centímetros de comprimento de peça, tá? Nesse caso aí, a ruína fica caracterizada pela deformação excessiva da armadura. Então, eu tenho duas maneiras de chegar aqui, pelo menos, à ruína da seção transversal. Ou eu tenho a deformação excessiva aí do concreto, que a gente vai chamar de esmagamento do concreto, ou a gente tem a deformação excessiva da armadura. Então, considere esse diagrama que eu coloquei aqui, é um diagrama de deformação da seção transversal. E ele segue uma distribuição linear, conforme a gente já conversou aí nas hipóteses anteriores. Então, perceba, como eu tenho um elemento fletido, eu vou ter uma região de alongamento e uma região de encurtamento, né? Uma região tracionada e a outra comprimida. E eu tenho a linha neutra passando pela seção transversal. Na linha neutra, a deformação vale zero. Então, do jeito que eu desenhei aqui, este diagrama, nessa seção é uma situação de ruína? Não. Então, como que a gente teria uma situação de ruína? Bom, se a fibra mais comprimida do concreto atingir o seu valor último, que é o valor de YCU, aí eu tenho uma situação de ruína. Ou seja, se o diagrama passar pelo ponto B. Qual que é a outra possibilidade? Se a deformação no aço, na parte mais tracionada, atingir o valor de 10 por mil, aí eu também tenho a ocorrência da ruptura. Ou seja, se o diagrama passar pelo ponto A aqui embaixo. Assim, nós podemos dizer, que para que um diagrama de deformação corresponda a uma situação de ruína, ele deve passar ou pelo ponto A ou pelo ponto B. Nós vamos ver que vai ter ainda aí nesse diagrama um ponto C, mas deixa isso um pouquinho mais para frente. Aí, para representar todos esses casos possíveis, de distribuição de deformações na seção transversal que leva à ruína de seções solicitadas por tensões normais, são utilizados os chamados domínios de deformação. Então, olha aqui nessa figura que eu estou indicando, tá? Essa figura é uma figura da NBR 6118. O que quer dizer em outras palavras? Nós admitimos que ocorre a ruína quando a distribuição de deformações ao longo da altura de uma seção transversal
se enquadrar em um destes domínios. Então, vamos entender cada um desses domínios para a gente entender o que é essa figura estranha aqui. Então, olha só, considere essa viga aqui, tá? Uma viga de concreto armado. Então, ela tem altura H, né? E altura útil D, como está indicado aqui, ó. E eu tenho ali embaixo, em vermelho, a armadura longitudinal. Vamos supor que a gente faça um corte transversal, como está indicado aqui na figura, ó. Fiz aqui um corte transversal. Então, essa linha mais escura aqui, na vertical, ela está representando para a gente a seção transversal. Bom, então eu coloquei aqui, ó, para a gente construir o gráfico, tá? A seção transversal, essa linha mais escura. Entre as linhas tracejadas, eu tenho a altura H, né? E entre a borda superior e o CG da armadura longitudinal, eu tenho a altura útil D. Nós vamos desenhar aqui, tá? O diagrama de deformação da seção transversal. Então, eu vou ter um lado que eu tenho o encurtamento e outro lado que eu tenho o alongamento dessa seção transversal, tá bom? Então, eu vou colocar aqui os nossos pontos que são importantes, são os pontos pelos quais, se o diagrama passar, eu tenho a ruína da seção transversal. Então, eu coloquei aqui o ponto A como sendo 10 por 1000 e o ponto B como sendo εcu, tá bom? Então, vamos avaliar aí quais são as possibilidades. Então, vamos lá. Ó, aqui está o nosso ponto A, vamos começar por ele. Então, todos os diagramas que passarem pelo ponto A, eu tenho uma situação de ruína, caracterizada pela deformação excessiva da armadura. Então, aqui, a situação mais simples que a gente pode pensar é a gente pensar numa reta vertical passando por A, né? A gente vai chamar essa reta de reta A. O que corresponde isso? Corresponde a esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama, ele corresponde à tração uniforme. Então, eu tenho toda a seção submetida à tração e todos os pontos da seção transversal estão com a deformação de alongamento igual à máxima de 10 por 1000. Onde que está a linha neutra? A linha neutra é externa à seção transversal, ela está lá no menos infinito. Agora, vamos manter aí o ponto A fixo, né? Porque eu preciso que o diagrama passe por ele para eu ter uma situação de ruína, mas vamos girar essa reta A. Então, vamos girar ela em torno de A. Então, olha só, girei aqui. Então, o que eu tenho nessa situação? Olha, eu continuo tendo toda a seção aí tracionada, né? Tá toda ela aí no lado do alongamento, o nosso diagrama. Mas agora eu tenho uma tração excêntrica, tá bom? Eu posso continuar, né, fazendo esse giro em relação a A, até eu chegar, por exemplo, nessa situação aqui, ó, onde eu tenho ali na borda superior a deformação igual a zero, tá? Então, aí seria tipo um limite, olha, eu tenho nesse caso, qual que é a posição da linha neutra? X igual a zero, porque eu estou ali na borda superior, que seria a borda mais comprimida, ou nesse caso menos tracionada, né? O ponto de deformação igual a zero. Então, ali é a posição da linha neutra. Bom, então, nesse caso aí, ó, desde a reta A até a reta nessa inclinação que eu estou mostrando, eu tenho tração uniforme e tração excêntrica. Então, o que é feito? Ó, eu vou chamar essa primeira situação aí de domínio 1, tá? Então, eu tenho nesse domínio 1 a linha neutra variando de menos infinito até x igual a zero. E o estado limite último é caracterizado pela deformação excessiva da armadura. Então, olha aqui, ó, tô começando a construir aquela figura esquisita, ó. Então, eu desenhei ali a reta A e essa outra reta inclinada que vai do ponto A até o ponto ali
de deformação 0 na borda superior, e isso aí é o domínio 1. Então, todos os diagramas que tiverem, né, passando dentro dessa margem aí, eu tenho que eles estão no domínio 1. Então, coloquei aí um valor, né, de diagrama genérico para vocês verem. Bom, vamos continuar então, né? Nós podemos continuar girando ainda em relação ao ponto A. Então, olha só, vamos pegar aqui da parte que a gente tinha deixado até então, ó. Então, temos aqui x igual a 0. Vamos agora continuar girando. Olha só o que eu fiz. Agora, eu já tenho uma região tracionada, uma região comprimida, uma região com alongamento e outra com encurtamento. Ou seja, a linha neutra corta a seção transversal. Então, a seção resistente agora, ela é composta pelo aço tracionado e pelo concreto comprimido. Então, aí sim, agora sim a gente entrou num caso que eu tenho flexão. Posso ter flexão simples ou flexão composta, tá? Nesse caso que eu estou indicando aqui, ó, eu não tenho a ruptura do concreto. Tá vendo onde que está o ponto do εc? É um valor menor que εcu, que é o limite para o concreto, para a deformação do concreto. Se eu continuar girando ainda mais, eu vou chegar numa situação onde eu tenho o diagrama passando pelo ponto A e pelo ponto B. Então, nesse caso, a ruína vai ser caracterizada, né, tanto pela deformação excessiva da armadura, como pelo esmagamento do concreto. Observem aqui no desenho que eu indiquei a posição da linha neutra nesse limite. Eu chamei de x23, que significa que é a posição da linha neutra entre o domínio 2 e o próximo domínio, que é o domínio 3, tá? Então, se eu pensar aí num concreto, né, da classe C20 até a C50, nós temos que o valor de εcu é igual a 3,5 por mil. Então, vamos trabalhar com essa ideia. Bom, nesse caso, eu vou ter o quê? Olha só, eu posso fazer uma relação de semelhança de triângulos e descobrir qual que é o valor de x23. Então, observem as equações que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que εcu está para x23, assim como 10 está para d menos x23. Substituindo aí o εcu por 3,5 por mil, que é o caso dos concretos da classe C20 a C50, eu chego a x23 igual a 0,259D. Então, se eu calcular a linha neutra, né, se eu encontrar um valor de x, e esse valor de x for menor que 0,259 vezes d, o que eu vou dizer? Vou dizer que minha peça está no domínio 2. Se for maior, ela já está no domínio 3, uma vez que esse valor é o valor ali no limite do domínio 2 para o domínio 3. Então, observa aqui, ó, a construção daquela figura esquisita. Vamos para mais uma partezinha. Coloquei aí o domínio 2. Então, ó, o domínio 2 vai da linha neutra x igual a 0 até a linha neutra x igual a x23. É que no caso nós vimos que para o concreto de C20 a C50 vale 0,259 vezes D, tá? Nós consideramos, né, que no domínio 2 o estado limite último é caracterizado pela deformação excessiva da armadura. Então, observa aqui na figura, ó, eu desenhei onde está o domínio 2 e desenhei um diagrama de deformação que corresponde ao domínio 2. Percebe? Ele passa dentro dessa região onde eu indiquei aí com a setinha com o número 2. Então, aqui, ó, nessa figura nós já temos o domínio 1 e já temos o domínio 2. Então, vamos continuar da onde a gente tinha parado, né? Que é o x na posição x23. Então, é isso aqui que a gente tinha parado. Então, vamos lá, ó. Se a gente continuar, não tem mais como a gente manter girando em torno do ponto A.
Porque a gente já chegou no limite lá em cima, que é o valor de εcu. Então, agora nós vamos começar a girar mantendo o ponto B fixo. Então, vamos girar em torno de B. Ou seja, a partir de agora, o estado limite último vai ser caracterizado pela ruptura do concreto. Então, vamos lá, ó. Observa aqui, ó, girei um pouquinho. Então, o que aconteceu ali embaixo? O valor da deformação no aço não é mais 10 por mil. Ela tem um valor aí que eu coloquei genérico de εs. Vou girar até um ponto que seja interessante. Qual que é o ponto interessante aqui, ó? É o valor de ε do aço igual a εyd. O que significa isso? Que é a deformação de escoamento. Então, deformações maiores que εyd indicam que a armadura escoou. Deformações menores indicam que a armadura ainda não escoou, ou seja, não teve grandes deformações antes da ruptura. Então, por isso que esse ponto é importante. Então, esse aqui vai ser mais um ponto limite dos nossos domínios. Qual que é a posição da linha neutra aqui? Ó? Eu indiquei como sendo x34. O que significa? Que é a posição da linha neutra no limite do domínio 3 para o domínio 4. Então, como é que eu vou obter também essa posição do x34? Da mesma forma, por semelhança de triângulos. Então, o triângulo azul e o triângulo vermelho que eu coloquei aí. Então, olha só, do triângulo azul eu tenho εcu está para x34, assim como εyd está para d menos x34. Percebam que agora depende do valor da deformação de escoamento do aço também. Então, desenhei aqui mais um domínio, que é o domínio 3, né? Então, olha só, o domínio 3 eu posso ter flexão simples ou composta, só que agora com a ruptura compressão do concreto e com escoamento do aço, ou seja, a deformação no aço, o εs, é maior que a deformação de escoamento, o εyd. E assim, a posição da linha neutra ela vai variar de x23 até x34, tá bom? E, nesse caso, o estado limite último é caracterizado pela deformação de ruptura do concreto, εcu. Nessa figura, eu estou mostrando aqui para vocês um diagrama genérico que está no domínio 3. Então, perceba, né, que ele está contido aonde eu coloquei essa setinha com o número 3. Vamos lá que está acabando, ó. Vamos continuar de onde a gente parou. Então, a gente parou no x igual a x34. Então, agora, nós vamos continuar girando com relação ao ponto B. Então, agora eu vou ter deformações no aço menor que a deformação de escoamento, como eu estou indicando aqui para vocês na figura. Então, eu vou continuar girando até chegar numa situação onde eu tenho deformação no aço igual a zero, ou seja, x igual a d, tá? Nisso daí, eu tenho mais um domínio onde eu vou ter aí o domínio 4, né? Vou ter flexão simples ou composta com ruptura do concreto, mas sem escoamento da armadura, porque a deformação no aço é menor do que a deformação de escoamento. Ou seja, o estado limite último fica caracterizado pela deformação de ruptura no concreto. Mais uma vez, estou indicando aqui o domínio 4, né, com essa setinha, e um diagrama genérico que faz parte do domínio 4. Então, ele está contido aí nessa região do domínio 4. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. O que pode acontecer agora? Ó, então, a gente parou no x igual a d. Eu posso ter uma situação, né, se eu continuar girando ali em torno do ponto B, de x igual a h, tá? Então, eu tenho a deformação ali na borda inferior, né, igual a
zero. Ou seja, a deformação no aço ela é menor que zero. Nesse caso, nós falamos que estamos no domínio 4A, e eu estou indicando ele aqui na figura. A linha neutra, ela corta a região do cobrimento da armadura, tá? E a seção resistente é composta pelo aço e pelo concreto comprimidos, né? Então, nesse caso, eu posso ter flexão composta com armaduras comprimidas. Então, dando prosseguimento, nós paramos aqui no x igual a h, tá? Outra situação que levaria à ruína é uma situação onde eu tivesse toda a peça comprimida. Mas como eu falei para vocês, quando o concreto está todo comprimido, ele atinge a ruína com um valor de deformação menor, que é o valor εc2, como eu estou indicando aqui na figura. Então, para eu chegar do diagrama, né, de x igual a zero até essa situação onde eu tenho toda a seção comprimida uniformemente, eu giro a reta em torno do ponto C. Então, né, eu tenho aí uma situação de compressão não uniforme, sem tração. A linha neutra não corta a seção transversal, né? E a seção está, então, inteiramente comprimida. Então, essa aqui seria uma situação intermediária entre aqueles dois que eu acabei de mostrar. Então, com isso, né, nós temos aqui o domínio 5, tá? O domínio 5 é uma ruptura frágil, sem aviso, porque o concreto rompe sem o encurtamento da armadura. Então, quer dizer, não ocorre uma fissuração intensiva. Nesse caso, a linha neutra ela varia de H, né, x igual a H, até x igual a mais infinito. E o estado limite último ele é caracterizado ou por chegar na deformação última do concreto, na flexão, né, o εcu, ou no εc2, que é quando eu tenho a compressão uniforme. Aqui na figura eu estou mostrando o domínio 5 e um diagrama genérico que faz parte do domínio 5. Essa última reta vertical que nós colocamos aí, ela é chamada de reta B, tá? E ela corresponde a uma deformação uniforme de compressão. Bom, com isso, né, nós passamos aí por todos os domínios. Percebam que as linhas dos diagramas de deformação são retas, porque eu admiti aquela hipótese básica que as seções transversais permanecem planas até a ruptura. O que mais que a gente pode perceber nesta figura? A gente percebe que a posição da linha neutra, né, a profundidade da linha neutra varia. Então, quando a gente escolhe a profundidade da linha neutra, a gente está automaticamente escolhendo o domínio de dimensionamento e o comportamento da peça estrutural. Então, fazendo uma síntese do que a gente acabou de falar, o que a gente tem? Ó, da reta A para os domínios 1 e 2, o diagrama de deformações gira em torno do ponto A, o qual corresponde à ruína por deformação excessiva da armadura. Nos domínios 3, 4 e 4A, o diagrama de deformações gira em torno do ponto B, relativo à ruptura do concreto, né? Com εcu aí igual a 3,5 por 1000 na borda mais comprimida, se eu estiver pensando num concreto de classe C20 a C50. No domínio 5 e para a reta B, o diagrama gira em torno do ponto C, que corresponde à deformação εc2, tá bom? Se eu estiver pensando num concreto da classe C20 a C50, o valor de εc2 é igual a 2 por 1000. Ufa, acabamos a hipótese 4. Então, toda essa parte da hipótese 4 foi para tentar, né, caracterizar a ruína, né? Transformar um efeito físico aí num modelo matemático. Bom, vamos para a nossa hipótese 5. A hipótese 5 diz respeito à distribuição de tensões no concreto. Então, observa aqui, ó. Se eu estiver pensando, tá, em um concreto de classe C20 a C50, o que nós vamos ter? Nós admitimos que a distribuição de tensão no concreto seja feita de acordo com o diagrama parábola retângulo. O
que significa isso? Significa que eu tenho um diagrama composto por uma parábola do segundo grau com vértice na fibra correspondente à deformação de compressão de 2 por 1000, tá? E um trecho reto entre as deformações de 2 por 1000 e 3,5 por 1000. Bom, parece um pouco complexo esse diagrama. Então, o que a norma permite que a gente faça? Que a gente construa um diagrama simplificado que vai substituir esse diagrama parábola retângulo. Esse diagrama, né, é um diagrama retangular que ele tem altura y. Y é igual a lambda vezes x, onde x é a altura da linha neutra. O valor de lambda vai depender também da classe do concreto. Se eu pensar num concreto de classe C20 a C50, o lambda vale 0,8. Bom, o que falta a gente falar? Com relação à tensão de pico do diagrama tensão-deformação retangular. O que a gente considera? Pensando ainda no concreto de classe C20 a C50, a gente considera que vale 0,85 de FCD quando a região comprimida tem largura constante ou crescente, no sentido das fibras mais comprimidas, a partir da linha neutra, ou 0,8 CD quando a região comprimida tem largura decrescente, no sentido das fibras mais comprimidas, a partir da linha neutra. Bom, e agora, se eu tiver um concreto com classe C55 a C90, a gente fala que é um diagrama curvo retângulo, tá? Ele pode também, claro, ser substituído por um diagrama simplificado retangular de altura variável, tá? A altura continua sendo chamada aí pela letra Y e ela é igual a lambda vezes x. Só que o valor de lambda varia em função do FCK adotado, tá bom? Então, da mesma forma que eu tinha no outro, a distribuição de tensões, né? Ali a tensão de pico também vai variar, tá? Então, ela vai valer αc vezes FCD, no caso de eu ter aí uma seção com a zona comprimida constante, ou ela pode valer 0,9 vezes αc vezes FCD, no caso que eu tenho uma zona comprimida decrescente. O valor de αc está indicado aqui nessa equação e ele também é função do FCK. Então, para finalizar, vamos focar na flexão simples e pensar aí num concreto da classe C20 até C50. Então, aqui, eu construí diagramas de deformação para os domínios 2, 3 e 4, que são os domínios onde pode estar ocorrendo flexão simples, tá? Então, olha só, o primeiro deles é o domínio 2. Na linha verde, eu tenho a deformação na borda superior e na linha vermelha, eu tenho a deformação na armadura. Bom, no domínio 2, o que eu tenho? O estado limite último ele é caracterizado pela deformação excessiva da armadura. Então, o valor da deformação da armadura em todo o domínio 2 é igual a 10 por 1000. Vamos ver como fica isso se a gente pensar no diagrama tensão-deformação no aço. Está desenhado logo embaixo. Como nós já conversamos, na aula sobre materiais, o diagrama tensão-deformação para o aço é considerado elastoplástico perfeito, como indicado aqui. Então, olha só, para uma deformação de 10 por 1000, qual que é o valor da tensão no aço? Ela vale Fy, ou seja, vale a tensão de escoamento. Então, para qualquer situação, para qualquer diagrama que faça parte do domínio 2, eu tenho a deformação no aço igual a deformação de 10 por 1000.
ou seja, a tensão no aço é sempre igual à tensão de escoamento. Então, no segundo desenho, eu estou representando o domínio 3. No domínio 3, né, de um limite ao outro, eu tenho a deformação do aço variando de 10 por mil até εyd, que é o limite aí, né, da deformação de escoamento. Então, se eu pensar no diagrama tensão-deformação do aço, eu vou ter o que está indicado aqui. As deformações variando de 10 por mil até εyd, essa linha vermelha indicada aí. Bom, vendo qual que é a tensão correspondente, a gente percebe que a tensão correspondente para esse intervalo sempre vale Fy, sempre vale a tensão de escoamento. Na última situação, eu estou mostrando o domínio 4. No domínio 4, as deformações na armadura variam de εyd até zero. Então, observem aqui embaixo no diagrama tensão-deformação do aço. Quando eu vejo as tensões referentes a essas deformações, elas não têm mais um valor constante, tá? Então, o valor da tensão no aço, ela vai variar conforme a deformação. E para a gente obter, a gente vai usar a lei de Hooke, que é tensão igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Lembrando que o módulo de elasticidade da armadura é considerado como sendo 210 gigapascal. Então, observem, se eu tiver no domínio 2 e 3, eu já sei qual que é a tensão na armadura, vale Fy, tensão de escoamento. Se eu tiver no domínio 4, eu tenho que calcular qual é o valor da tensão no aço em função da deformação que eu encontrar. Como é que eu vou saber a deformação? De acordo com a posição da linha neutra. Então, percebam ó, que em todo momento eu falo a profundidade da linha neutra para isso, a profundidade da linha neutra para aquilo, define isso, define aquilo. Então, a profundidade da linha neutra é a nossa incógnita. A gente descobriu a profundidade da linha neutra, a gente descobriu tudo. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer o equacionamento que possibilita encontrar a profundidade da linha neutra, encontrar o x da questão, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido as hipóteses básicas, que a gente vai usar todas essas hipóteses para a construção do equacionamento que permite a obtenção da profundidade da linha neutra. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!